Bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. As lutas, os desertos, as tempestades, as batalhas pelas quais nós passamos aqui, ou de forma diferente, até o melhor que nós possamos viver, desfrutar aqui, nada, absolutamente nada é comparado àquela glória que nós vamos receber, nós vamos desfrutar. O que nos espera é algo fantástico, difícil até mesmo de descrever. Então, o que nós passamos aqui hoje não é nada. Nós gostamos de lamentar, de reclamar, que estamos sofrendo muito. Mas acredito, isso não é nada em relação a tudo aquilo que nós iremos receber, que nós iremos viver, desfrutar por toda a eternidade. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Que os filhos de Deus, nós estamos falando de criatura de Deus, nós estamos falando de feitura de Deus, estamos falando de filhos de Deus. Que a própria natureza aguarda, ela espera, ela quer ver, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa natureza, no momento certo, nós iremos desfrutar de vida, da esperança, daquilo que nós temos prometido, da promessa de Deus. Ela irá acontecer em nossas vidas. Então, esses momentâneos sacrifício, luta que passamos aqui não é nada comparado ao que nós vamos viver. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Uma mudança completa, inimaginável. Seremos transformados. Não somente nós, como tudo o que nós vamos viver e experimentar. Isto por quê? Porque foi assim que Deus decidiu, assim que Deus apraz. Nós, hoje, diante do reino, nós somos inúteis. As pessoas têm o hábito, às vezes, de falar, não, eu sou, coloca-se como de uma maneira, como se Deus até dependesse. Ah, não, Deus depende, Ele quer isso, quer aquilo. Não, que Deus quer, nós sabemos, mas nós somos inúteis. Essa que é a realidade. Nós somos servos inúteis, como o próprio Paulo fala. Nós sim receberemos do Senhor, porque na verdade nós não temos nada que nós possamos dar, que nós temos que oferecer. Nós temos que calcular mais ou menos nessa condição. O que uma criança pequena, 2, 3, 4, 5 anos, tem para oferecer para os pais? Nada. O mesmo que uma criança tem para oferecer para os pais, nessa idade que nós temos também para oferecer ao nosso Deus. É isso que nós temos que ter esse entendimento. Por quanto a criação foi submetida à inutilidade, não por livre escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou. Glória de Deus.
Foi assim que Deus ele se apraz fazer, foi assim que ele determinou, ele planejou e executou. Mas, na esperança que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro na degeneração que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabendo que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Todos. Quando nós estivermos aqui, passamos por todo tipo de lutas, batalhas, de guerras. Mas nós sabemos, os filhos de Deus, filhos de Deus, são aqueles que conhecem e praticam a palavra de Deus. Esse sabe o que espera, esse sabe para onde caminha, esse sabe para onde vai. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filho da redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nesta esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Nós fazemos, nós lutamos, nós pregamos o Evangelho, nós procuramos viver o Evangelho, nos submeter a Cristo. Mas nós não estamos vendo. Nós sabemos, pela fé, pela palavra de Deus, o que nos espera. Nós não estamos vendo. Como eu disse inicialmente, nós não sabemos, na verdade, não podemos imaginar com precisão o que nos aguarda. Porque nós andamos por fé e não por vista. A nossa esperança é baseada na nossa fé, é a palavra de Deus. A nossa esperança é Cristo. Nós cremos na palavra, nós vivemos por isso, nós andamos, nós estamos gemendo, sofrendo, passando duras lutas e batalhas. Porque a nossa esperança em Cristo é na palavra de Deus. A nossa esperança, a nossa fé, nós não vemos. Não estou vendo que no céu vai ser assim, o paraíso vai ser assim, a vida eterna vai ser assim, nós não vemos. Nós cremos, andamos por vista, por fé e não por vista. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Nós esperamos, nós lutamos, nós corremos atrás daquilo que nós não estamos vendo. Mas nós temos paciência, nós esperamos. Nós sabemos que iremos alcançar, porque nós cremos, nós temos fé, nós temos certeza da verdade única. Nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Pois nós temos paciência e aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expresso por meio de palavras. Eu já vi muita gente falar, não, isso aqui é quando fala em língua, mas não tem nada a ver com falar em língua. Nós não sabemos orar como deveríamos. Nós temos que entender que a oração é uma conversa, é uma fala com Deus Todo-Poderoso, com Deus Criador, o Senhor. Nós falamos, agora o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é que traduz, é que conduz as nossas orações ao Senhor. Ele que leva as nossas orações ao Senhor. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo suplica, clama a Deus de acordo com a palavra, de acordo com a vontade dele, em conformidade com a vontade de Deus. Quando nós buscamos, nós estamos clamando, nós estamos vivendo, praticando o Evangelho, o Espírito Santo que intercede, que conduz as nossas orações, ele suplica, ele clama, ele intercede por nós a Deus. E isso, quando nós clamamos, pedindo em tudo de acordo com a
palavra. Porque não adianta nós pensar que vai ter pedido atendido, ou o Espírito Santo vai intervir por nós pedindo, clamando alguma coisa que não está em conformidade com a palavra de Deus. É tudo em conformidade com a palavra de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Nós já lemos, nós já meditamos que quem ama é aquele que guarda os mandamentos, é aquele que vive os preceitos do Senhor, aquele que vive as ordenanças do Senhor. Esses são os que amam. Estão certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Os que foram chamados em conformidade com seus planos. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que antecipadamente conheceu também o predestinou. Jesus disse assim, olha, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu já também falei sobre isso, quando nós vamos até o Senhor, nós chegamos até o Senhor, isso é privilégio. Nós pensamos que nós que estamos escolhendo servir a Deus, mas não, foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos chamou. É por isso hoje nós temos a oportunidade de conhecer a palavra dele, viver a palavra dele. Nós temos o privilégio de obedecer, porque ele nos chamou. Ele já nos predestinou para isso. Ele nos chamou para ser santos, para viver o evangelho. E aos que predestinou, a este também o chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos o Deus Todo-Poderoso intervindo, agindo em nosso favor, quem que nós teremos que pode nos afligir, pode nos abalar, pode nos derrotar? Se nós temos o Todo-Poderoso junto com nós, lutando com nós, ou melhor, lutando por nós, nos defendendo, nos protegendo, quem poderá alguma coisa contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Se Deus, por amor a nós, ele entregou o seu melhor, ele entregou o seu filho unigênito, para morrer por nós, se nós estivermos o amando, o que ele não nos dará? Ele entregou Jesus para ser o primogênito, o primeiro. Ele entregou Jesus para ser o primeiro a ressuscitar. E todos nós o seguiremos. Todos nós receberemos tudo do Senhor, se nós o amarmos. Anteriormente não será, amar é obedecer. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Ninguém pode nos acusar sendo escolhido. Quem são os escolhidos de Deus? Aquele que vive a palavra de Deus, aquele que pratica o evangelho de Jesus Cristo. As pessoas hoje dizem, não, eu sou filho de Deus, ninguém pode me acusar, é Deus que me vinga. Não funciona assim. O que funciona da seguinte maneira, que se eu estou vivendo o evangelho, se eu estou praticando a palavra de Deus, não importa quais sejam as acusações que fazem contra mim,
Eu não tenho que estar brigando, tentando provar que eu estou certo, que eu sou inocente. Ao contrário, eu me calo. Quem me justifica é Deus. Porque Ele conhece meu coração, Ele conhece os meus atos. É este o conhecimento dos atos que transforma em justificação. Quem justifica é Deus. Ele sabe o que eu fiz. Ele sabe como eu estou fazendo. Então não importa o que esteja me acusando. Não importa o que esteja falando a meu respeito. É o Senhor que me justifica. Mas isso não quer dizer que o Senhor está dizendo, não, qualquer acusação eu vou levantar contra as pessoas que estão acusando ou qualquer coisa nesse sentido. Não. Está dizendo que Ele tem conhecimento do nosso interior, do nosso caráter, da nossa obediência aos preceitos dele. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, praticando o evangelho, não adianta homens, demônios, capeta, quem quer que seja. Não adianta trazer porque Deus conhece. É a mesma coisa, nós sabendo a verdade sobre alguém, nós sabendo a verdade sobre um filho nosso, o que ele fez, ou melhor, o que ele não fez, e ver outras pessoas acusar. Se nós já sabemos, nós também vamos ignorar aquela acusação. Sabemos que ele é inocente e acabou. Quem nos justifica? Assim como nós justificaremos nossos filhos, o Senhor também nos justifica. Quando fala que o Senhor nos concederá tudo, nós estamos falando em termos de vida eterna. As pessoas tendem a querer transformar isso aqui em coisas mundanas, que é reinarem aqui. Mas a promessa do Senhor é vida eterna. O nosso lugar é lá, não é aqui não. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos condenará? Se nós estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor, é Cristo que intercede. Cristo morreu, ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai, hoje intercedendo por nós, para aqueles que são seus seguidores, aqueles que praticam o evangelho dele. Só isto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Infelizmente, quem não é escolhido do Senhor, quem são simplesmente os religiosos, quando vem o problema, quando vem a luta, quando vem a necessidade, se bandeia para o outro lado. Mente, engana, abre mão do evangelho. Mas se nós estamos firmados na rocha, se nós estamos na presença do Senhor, nada tem poder de nos impedir. Assim como nada pode impedir que o Senhor nos ame, nada pode impedir esse amor por nós. Também não pode impedir que nós amemos o Senhor. E amar é não negá-lo. Amar é viver o evangelho. Está passando por tribulação, glorifique o Senhor. Está problema sério, ansiedade, glorifique o Senhor. Está sendo perseguido, glorifique o Senhor. Passando fome, glorifique. Não tem roupa, glorifique. Está em perigo, glorifique. É perigo de morte, glorifique o Senhor. Mantenha-se firme. Se nós tivermos perdermos a nossa vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, que perdamos. Jesus diz, quem perder sua vida por causa dele, só parar, ganhar a vida. Então isso aqui para nós não importa. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Não importa o que pensam a nosso respeito. Não importa o que as pessoas falam ou fazem. Não importa como nos veem. Mas devemos ser fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Se nós formos fiéis a Ele. A fidelidade de Deus todos nós conhecemos. Agora nós temos que apresentar a nossa fidelidade.
e não permitir que nada, nenhum problema, nenhuma tribulação, necessidade, ou fomos nos afaste do Senhor. Ah, mas eu não afasto, afasta. Tem muitos que não são escolhidos, são religiosos. Quando vem uma luta, uma necessidade, mentem para ser beneficiado de alguma coisa ou para se autodefender. Adulteram. E depois faz orações. Ah, não, me perdoe, Senhor, mas eu tive que fazer isso. Não. Na hora do perigo, na hora que a espada vem, aí nega o Senhor. Pode me negar. Se tivermos que ser despedidos, abandonados, mortos, passarmos necessidade, não importa o que aconteça, permanecemos firmes no Evangelho. Não permitamos que nenhuma dessas coisas nos afaste do amor de Cristo, porque nós que permitimos. O Senhor nos ama, mas a partir do momento que eu nego, que eu me afasto dos seus preceitos, estou negando o seu amor. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquilo que nos amou. Nem tudo que está nos acontecendo, não importa. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus que nos amou primeiro. Somos muito mais que vencedores. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos para onde nós estamos caminhando. A nossa vitória não é aqui. Nós não temos necessidade de nos engrandecer, mostrar o que quer que seja. Nós caminhamos em direção ao Senhor. O nosso objetivo é estar com o Senhor. Então aqui nós procuramos agradá-lo, amá-lo e demonstramos isso com obediência. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores porque daquele que amou. As pessoas estão confundindo. Quer falar que somos mais do que vencedores, mas querem vencer aqui. Nós não temos preocupação em vencermos aqui. A nossa vitória é lá. A nossa vida é lá. O nosso mundo é lá. Aqui se nos acusam, fazem qualquer coisa. Se nos perseguem, se nos machucam, nos ferem, se nos matam, nós permanecemos firmes no Evangelho. Porque nada nos separa do amor de Cristo. Nada nos separa. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada pode nos afastar. Nada disso nos impede de nos amar. Agora, essas coisas podem nos impedir? Podem nos afastar do Senhor? Será que quando nós falamos que amamos o Senhor, que somos cristãos, crentes, evangélicos, gospel, sei lá, qualquer coisa, será que nós temos a consciência de que não importa o que venha, nós jamais vamos sair da presença do Senhor? Porque o Senhor não sai da nossa presença. O Senhor é fiel. Será que nós somos? Será que podemos afirmar como Paulo está afirmando? Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A parte de Deus, nada tem como afastar o amor dele por nós. Nada. Não existe absolutamente nada que pode afastar o amor de Deus por nós. Agora pergunta aí nós, existe alguma coisa que pode afastar o nosso amor pelo Senhor? Às vezes nós estamos falando que amamos, estamos citando o nome dele, mas estamos agindo contrário à sua palavra. Vamos pensar sobre isso. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1.
Digo a verdade em Cristo, não falo em verdades, mas minha consciência confirma no Espírito Santo. Olha, eu falo a verdade, eu não estou falando mentira ou inverdade ou qualquer outra coisa. O Espírito Santo confirma o que eu estou falando. Paulo está falando, e que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, a aliança e a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja Ele louvado para sempre. Amém. Paulo está dizendo assim, olha, ele preferia ser amaldiçoado. Ele preferia ser afastado de Cristo. Isso é amor. Isso é conversão, hein? Ele preferia ser amaldiçoado, estar longe de Cristo. Ele daria a vida dele, falando vida eterna, para ir para o inferno. Se com isto, os cristãos, os judeus, aquele povo escolhido de Deus, realmente se convertesse, viesse a ele, que a promessa dele inicialmente foi ele para os judeus, para os israelitas. Para eles aceitarem o evangelho, se converteram ao Senhor. Falou nesse segundo a carne, esses que são os meus parentes segundo a carne, esses que são os meus irmãos, o meu povo se convertesse. Eu estaria disposto a ser até mesmo amaldiçoado. É interessante que nós estamos vendo falar aqui um homem que foi perseguidor da igreja. Permitiu, concordou com a morte de cristãos, mas quando se converteu, se tornou um dos mais ferozes defensores do Evangelho de Jesus Cristo. Pregando a verdade, pregando a palavra de Deus e se colocando, se levantando, até mesmo na condição quase de mártir, em prol dos judeus, do seu povo. Porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo. A palavra dele, não é Romanos 9, capítulo 3. Por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Quem são eles? Quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto e as promessas. De quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja Ele louvado para sempre. Amém. A promessa, tu vê ali que foi desprezada. A salvação, inicialmente veio para os judeus, eles desprezaram. Não somente perseguiram, como prenderam, humilharam e crucificaram Jesus, o libertador, o Messias. A palavra de Deus nos esclarece, nos revela tudo. Por isso eu sempre digo, gente, vamos voltar para o Evangelho, vamos meditar, vamos entender o Evangelho. Porque ele é a fonte de saber. Em todo o tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.